Bom dia, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que a família de vocês também esteja bem, que vocês estejam se cuidando, que a gente está passando por um momento bastante delicado. Bom, como as nossas duas aulas hoje são de produção de texto, eu tinha preparado alguns slides para vocês, mas como vocês estão vendo aqui, não vai dar para enxergar nada, não é? Então, eu obviamente vou passar esses slides para vocês, vou disponibilizar na plataforma, via agenda, para que vocês depois deem uma lidinha e tenham alguns exemplos do que eu coloquei aqui. Mas antes de falar dos slides, o último gênero que nós trabalhamos de texto foi a carta do leitor. Então, nós trabalhamos nessa unidade a carta aberta e a carta do leitor. Então, eu peço que vocês, eu já mandei aqui no planejamento semanal, né? Nós estamos trabalhando o módulo 11, capítulo 2, e a aula de hoje é sobre as páginas 28 e 29, que é a construção do parágrafo introdutório de um texto dissertativo argumentativo. Ok. Essa é a aula de hoje e esses são os slides de hoje. Mas vamos fazer uma retomada do que veio antes de chegar nessas páginas 28 e 29. Carta aberta. Nós vimos que a carta aberta é um gênero de texto no qual nós precisamos ter um tema para tentar convencer os leitores dessa carta aberta a nos ajudar, a defender uma causa, a lutar pela solução de algum problema. Então, a carta aberta justamente porque você vai escrever aberta a um grande público, você não vai endereçar exatamente a uma pessoa só, você até pode endereçar, mas será publicada e você vai buscar adeptos às suas ideias. Para que essa carta aberta funcione, para que ela seja boa, existe toda uma estrutura. A carta aberta, diferente de uma carta comum que tem local, data, ela tem primeiro um título, a carta aberta tem título, depois você tem que expor o problema, você tem que argumentar, que a carta aberta também faz parte do gênero argumentativo. E vimos também, por último, né, a carta do leitor. E a carta do leitor funciona como? Você lê alguma coisa numa revista, num jornal, algo que foi publicado, e você pode concordar, você pode discordar, você pode acrescentar informações ao que foi lido. E aí, para isso, você escreve uma carta do leitor para a editora, para, enfim, o autor desse texto. E aí, na carta do leitor, a estrutura é um pouquinho diferente. Você vai ter, sim, ao final dela, o local, a data, e você precisa assinar. Você tem que dizer quem é que está falando isso, né? Não pode ser anônima a carta do leitor. Então, o que é importante ressaltar na carta do leitor? O que eu preciso fazer? Eu preciso deixar claro no meu texto, na minha carta, qual notícia, a qual reportagem, a qual texto eu estou me referindo. Então, eu tenho que colocar lá, lendo a notícia do dia tal, coloco a manchete da notícia, que é para a pessoa saber sobre o que você está falando. E aí você dá a sua opinião, né, que pode ser favorável, pode ser contrária, ou pode apenas acrescentar informações se você sabe, se você viveu uma experiência, enfim. Argumentar, né? Então eu dei minha opinião, eu achei o seu texto ótimo, tá, mas achou ótimo por quê, né? Então, que pontos que você achou ótimo? Você vai ressaltar isso e vai colocar a data e vai assinar, ok? Bom, visto isso, nós vamos passar então agora para as páginas 28 e 29 da apostila. Se vocês estiverem com a apostila aí em mãos, que eu acho importante que estejam, vocês vão acompanhar, só que eu vou acrescentar informações ao que está na apostila, não vou ficar seguindo o que está aí não. Aliás, o que está aí é pouco, eu achei pouco, então eu vou adicionar informações. Essas páginas vão falar sobre como você formar o parágrafo de introdução do seu texto dissertativo argumentativo. Bem, o parágrafo de introdução do texto dissertativo argumentativo, ele é extremamente importante, porque é nele que você tem que deixar clara qual é a sua ideia, você tem que deixar muito clara qual é a sua tese, o que é que você está defendendo,
e é o primeiro parágrafo que vai prender a atenção do seu leitor. E isso eu estou falando das pessoas que vão corrigir as redações de vocês lá do Enem, lá dos vestibulares que vocês vão prestar no final do ano. Então, para prender a atenção dessas pessoas, vocês imaginem assim, eles vão ler, cada um que corrige, ler centenas de redações. Eles não te conhecem, né? E não conhecem ninguém de quem eles estão corrigindo. Bom, então vão ler, 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 ler. Às vezes as pessoas caem na mesmice, não colocam nada de interessante na introdução, e isso vai fazer com que a pessoa já leia assim, mais uma, mais uma. Então você tem que já laçar o seu leitor pela introdução do seu texto, pelo título, que nós vamos falar numa outra aula, e pela introdução. Bom, então, ai meu Deus, muita gente tem essa dificuldade. Como é que eu começo meu texto? Como é que eu vou iniciar esse texto? Depois que começa, vai bem. Mas tem a dificuldade do como iniciar o texto. Bom, então vamos lá. Existem diversas maneiras de você iniciar um texto dissertativo argumentativo. Essas informações estarão todas nos slides que eu vou enviar para vocês. Vocês podem iniciar de uma forma narrativa. Nossa, mas como é que eu inicio um texto dissertativo de uma forma narrativa? Contando um fato, obviamente, que seja relacionado com o tema, com o que está sendo dito. E esse fato que você vai contar, ele está lá para ilustrar o seu pensamento, a sua tese. Você pode começar, que é muito comum e é muito legal também, fazendo uma retomada histórica. Então, dependendo do tema, você fala historicamente ou antigamente, ou esse fato já ocorreu desde a antiguidade, desde a época, enfim, fazer uma retomada histórica para chegar nos dias de hoje. Você pode começar já falando diretamente que nos dias de hoje funciona assim. Você pode começar fazendo citações, isso também é muito legal, mas é aquilo que eu já disse para vocês. Para você citar algum autor, algum filósofo, enfim, você tem que ter certeza do que você está falando, pelo amor de Deus, não fala em bobagem, né? Então existem duas formas de fazer a citação. Se eu souber exatamente o que a pessoa que eu vou citar falou, eu coloco lá entre aspas. Então, segundo Platão, tá, abre aspas, coloco a fala dele e fecha aspas, ok. Mas eu posso citar também, se eu não souber exatamente o que a pessoa falou, eu posso citar contando com as minhas palavras. Mas aí eu vou falar, não vou dizer assim, segundo Platão, né, com as palavras dele, eu vou dizer, usando o exemplo do Platão. As ideias de Platão reportavam a tal, e aí eu vou explicar quais eram as ideias de Platão, eu não estou repetindo exatamente como ele falou. Eu posso citar dessa forma também. Uma outra forma interessante de você começar um texto dissertativo argumentativo é você usar uma definição. Então, por exemplo, nós tivemos recentemente um tema de redação do Enem, uma proposta, que falava da inclusão dos surdos, né, na educação. Então, de repente, eu posso começar com uma definição do que é considerado um surdo, uma pessoa deficiente, né, auditiva no caso. A partir da definição do que é, eu posso falar. Eu posso também começar citando a Constituição. A Constituição, ela mostra lá diversos direitos. Então, dependendo do assunto, do tema da sua redação, da sua proposta, você pode citar, de acordo com a Constituição, todo cidadão tem direito, sei lá, à saúde, à segurança, à educação. Então, citar a Constituição também pode ser um caminho legal para começar. Outro caminho é você usar uma pergunta retórica na sua introdução. Então, o que é a pergunta retórica? É aquela que você faz, você mesmo responde. Você não está esperando que alguém responda por você. Então, você faz uma pergunta na sua introdução e no decorrer do texto, você tem que responder essa questão que você colocou lá na introdução. Então, são diversas formas. Nesses slides que eu montei para vocês, existem até modelos de frases, tem uma lista de ideias, de frases de como começar o seu texto. Então, olhem essa lista, procurem usar e principalmente diversificar.
comecem sempre do mesmo jeito, sempre da mesma maneira. Diversificar também é importante. Vou dar uma paradinha nesse vídeo que já deu a marca de 10 minutos para não ficar carregado para o YouTube. Daqui a pouco eu já vou passar outro. Beijo!